vais realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparado uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda te dizer, não me esqueci de você. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda te dizer, não me esqueci de você. E Deus manda te dizer, não me esqueci de você. Deus manda te dizer que Ele não se esqueceu de você. Essa é a mensagem que nós ouvimos ao começar essa celebração essa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse lugar, onde nós temos um tempo para não somente ouvir canções como essa, mas também temos a oportunidade de ouvir palavras que levantam o nosso coração até a presença de Deus, para a gente poder aprender com Ele, por Ele, e a gente possa ter uma semana muito e muito abençoada. Então seja muito bem-vindo, você que está vindo hoje pela primeira vez. Essa é a Terça da Esperança. Nós aproveitamos para fazer nossas campanhas de oração, e aqui está um cartãozinho que você pode fazer a retirada dele ao final da nossa celebração, tá bom? Ao final da celebração, aqui à frente nós temos esse cartão, lá na nosso balcão de informações. Se você quiser hoje começar um propósito de oração, uma campanha por algo na sua vida, é só você pegar o seu cartão, e a semana que vem você estará participando conosco da segunda semana de oração, segundo tempo, onde a gente vai estar colocando diante de Deus vida material, vida física, vida financeira, vida espiritual, vida sentimental. É colocar diante de Deus e dizer, Senhor, entra com providência nessa causa, entra com providência nessa situação. Deixe-me dar alguns avisos. Você que tem crianças menores de 3 anos, nós não temos atendimento a elas no momento infantil, mas nós temos o culto que está acontecendo aqui ao lado, pelo telão, onde nós temos um espaço Kids preparado para essas crianças, e você, papai e mamãe, poder estar lá. Mas essas crianças só podem ir acompanhadas dos pais, porque nós não temos monitores ali, tá bom? Outro aviso é sobre o Karatê. Nós temos agora na nossa comunidade, toda segunda-feira, né, o Karatê voltado para crianças. Então, a criança até 8 anos, depois você pode procurar o professor Eduardo e poder deixar o seu nome ali com ele, e na segunda-feira vir aqui tirar mais informações, e às 19 horas basta você vir aqui conversar com ele a respeito também da mensalidade, como funciona, os dias do treino, e a gente quer manter o nosso karatê. O professor Eduardo agora está com uma outra localidade de atividade, e mantém aqui na nossa comunidade um horário para poder atender crianças especialmente. Então, atenção, crianças até 8 anos, vocês podem fazer karatê, só procurar o professor Eduardo, ele está aqui no culto ainda. Fica em pé, professor, por favor. Olha lá o Eduardo, só procurar ele, falar com ele depois, e aí no final da celebração você pode encontrá-lo. Obrigado, professor. Próximo aviso, você que deu nome para se tornar membro, tem 2 horários agora para você escolher. As secretárias já fizeram contato com você, você já sabe como funciona, mas você que ainda não foi contactado, ou você que ainda não deu seu nome para se tornar membro, atenção, sábado, dia 9 de junho, é o nosso primeiro encontro, ele acontece às 19 horas, e quinta-feira, que vai ser em junho também, será às 19h30. Você não virá sábado e quinta, você virá ou sábado
ou quinta. Você vai escolher um desses 2 dias para poder participar da sala de novos membros, para conhecer sobre a nossa doutrina, conhecer sobre a nossa comunidade, nossa visão, os valores que regem a nossa vida aqui em Sertanópolis, e queremos convidar você então para participar conosco. Anote aí na agenda, 9 de junho é o nosso primeiro encontro para a turma do sábado, e depois, na quinta-feira subsequente, nós teremos o encontro do pessoal da quinta. Pastor, eu quero fazer de sábado, mas sábado do dia 18 de junho eu vou ter um casamento. Não tem problema, você fica tranquilo, porque você pode repor essa aula na quinta-feira, que é a mesma aula. E você que vai precisar faltar numa quinta, você pode antecipar a aula e vir no sábado. Então você vai repor e não vai faltar nenhuma, porque se você faltar mais que uma aula, infelizmente você vai perder muito conteúdo e a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, tá bom? Manhã de oração todas as quartas, das 6h30 até às 7 horas. Hoje nós vamos continuar sobre a nossa série de mensagens milagres, e você pode contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Aí à frente do seu banco tem um envelope. Se você não quiser contribuir de maneira identificada, não se preocupe, você pode colocar aí dentro, trazer aqui nessas urnas à frente. Se você quer contribuir de maneira identificada, anote o seu nome, diga se é dízimo, se é oferta missionária. Aliás, os envelopes de oferta missionária são sempre os amarelos ao fundo. Tudo que você entrega aqui, você vai direcionar para os nossos missionários que são sustentados em campo, tá bom? Mas antes de devolver o dízimo e oferta, eu queria chamar a Ivângela e o Francisco a vir aqui à frente um minutinho. Eles gostariam de compartilhar com a igreja um milagre que aconteceu na vida deles, e que já aconteceu já faz um tempo, mas nesse ambiente que nós estamos falando aqui de milagres, todas as terças-feiras, eles acharam propício e importante comunicar a vocês uma obra especial de Deus que aconteceu há um tempo atrás, certo? Pode contar, Ivângela, para a gente. Graça e paz, igreja. Dia 20 de abril de 2016, meu namorado na época, ele passou muito mal na hora do almoço. Chega em casa passando muito mal, de dor de cabeça, que ele teve enxaqueca há muitos anos atrás. Aí ele saiu, ele passou mal, deu convulsão, ele já não lembrava mais de nada. Aí a gente chamou o SAMU, porque ele não obedecia a gente, não escutava. Aí o SAMU levou e simplesmente chegou no hospital, parou o hospital. Aí suspeitaram de um monte de coisa, aí eu liguei para o seu Mazini, aí ele falou, vou ligar para o pastor, isso era na hora do almoço. Eu falei, nossa, aí não deu 2 minutinhos, o pastor já estava lá. Aí orou, deixaram ele entrar e foi tudo muito rápido. Já mandaram ele para Londrina e ele foi amarrado desde casa. Ele só foi acordar no outro dia, 5 horas da manhã. Não lembra de nada. Catou todos os pelinhos do braço, da perna. Suspeitaram, perguntaram o que ele tinha, né? A gente falou, não, ele tinha enxaqueca, né? Já teve. Aí colheram o líquor da espinha. Tomografia, nada. Da perna, com contraste, para ver se tinha algum ficado enxaqueca mesmo, mas na nossa vida. E eu honro e quer ficar nos caminhos do Senhor. Uma coisa boa, ninguém perde, é só bênção mesmo. Bom, você de um aneurisma bem forte, porque nós entendemos que Deus colocou a mão, trouxe um milagre, e essa alta aí na terça-feira realmente veio dizendo, olha, né, Deus fez uma obra maravilhosa, momento coletivo, e a gente está louvando a Deus por tudo isso. Vamos orar agradecendo por isso? Tenda sua mão para nós. Te louvamos pelos milagres que o Senhor traz sobre a nossa comunidade, para que a gente lembre que frente, por favor, nós vamos devolver os nossos e as nossas ofertas. Você que está hoje nos visitando, não precisa estar constrangido com isso. Nós fazemos essa atividade toda terça-feira. Você não veio preparado, você não veio para contribuir, não se preocupe. Essa é uma atividade mais para os membros da igreja, que já estão acostumados a fazer isso, tá bom? Então, antes de nós cantarmos essa canção que vai levar-nos à presença de Deus, e a gente vai celebrar e a gente vai cantar, só existe uma forma de contribuir e de adorar a Jesus, é através da alegria. E não tem como você trazer uma contribuição aqui triste, aborrecido, porque Deus não aceita, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você tem algo para trazer hoje no altar do Senhor, traga com alegria, traga com disposição e traga adorando o nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 10 pessoas perto de você e dissesse, seja bem-vindo. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. E depois disso nós vamos adorar ao Senhor com as nossas contribuições.
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar a todos os que choram, acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, meu Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar a todos os que choram, acabar com o luto e toda dor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Aleluia. Crianças de 3 a 8 anos, aqui à frente, por favor. Vamos continuar em pé, que temos mais uma canção. Crianças de 3 a 11 anos, por favor, aqui à frente, que nós teremos um tempo de ministração. A gente louva a Deus por cada um dos nossos facilitadores, das nossas facilitadoras, que dedicam seu tempo às terças, aos domingos pela manhã, na celebração das 9h30, ao domingo à noite, a celebração das 21h30 aqui, e a gente fica feliz de ter essas pessoas para cuidar dos nossos filhos e ministrar o coração deles. Vamos lá? Crianças de 3 a 11 anos, caso o seu filho não esteja à vontade de ir, pode acompanhá-lo. Depois que ele se familiarizar, você volta aqui para a celebração. Certo, crianças?
Podem ir, Deus abençoe vocês devagarzinho. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar por você. Nossa equipe de intercessão estará aqui à frente, nós vamos impor as mãos sobre a sua vida e clamar por esse milagre que você vem buscar todas as terças aqui, especialmente hoje. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir à frente que nós vamos orar com você. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz
Senhor, hoje, Senhor, nós cantamos isso hoje, esse milagre, nós queremos hoje, Pai, a provisão que o Teu filho precisa, que a Tua filha precisa é para hoje. E a Tua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos nesse ambiente de fé, nesse ambiente comunitário de adoração, nesse ambiente onde nós podemos acreditar e confiar de que o Senhor está operando e agindo, e hoje nós precisamos da Tua intervenção, hoje nós precisamos do milagre, e hoje nós profetizamos que o milagre vai chegar na nossa casa, vai chegar na nossa família, vai chegar no nosso estabelecimento comercial, vai chegar na nossa vida pessoal, vai chegar no nosso corpo físico, hoje, Senhor, hoje esse milagre vai chegar. Eu queria que você, como igreja, pudesse levantar a sua mão e cantar esse refrão mais uma vez. Hoje o meu milagre vai chegar. Você pode levantar a sua mão assim e dizer: meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou não duvide, não duvide. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Mais uma vez, só as vozes bem alto. Hoje o meu Milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, se você recebeu o seu milagre, você pode aplaudir, porque eu recebo o meu. Eu recebo, Jesus, o milagre na cruz, a salvação, a graça, a provisão, o poder. Eu recebo, Senhor. Nós recebemos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor, agradecer nossa equipe de adoração por esses cânticos de celebração ao nome de Jesus. Bom, vamos lá conversar sobre a nossa série de mensagens que tem por título Milagres, e hoje nós queremos falar novamente sobre uma viúva. Semana passada nós falamos sobre a viúva de Naim, não sei se você lembra, semana retrasada falamos sobre a viúva de Naim, depois falamos sobre o paralítico do tanque de Betesda, e hoje nós vamos voltar à viúva de Serepta. A viúva de Serepta. Esse nome pode parecer estranho à primeira contato, à primeira vista, mas na verdade Serepta é uma localização geográfica que fica hoje ali na região da faixa de Gaza, onde está Israel. Então hoje nós podemos situar nesse lugar. Viúva de Serepta é uma localidade. É como se falássemos a viúva de Sertanópolis, a viúva de Sertaneja, a viúva de Londrina, e temos a viúva de Serepta, e o texto está em 1º livro de Reis, capítulo de número 17, que é o que nós vamos estudar hoje. Antes, apenas contextualizando para a gente saber o que está acontecendo aqui, o profeta Elias, o grande profeta Elias, conhecido na palavra de Deus, conhecido pelos milagres que ele realiza, ele tem uma experiência extraordinária. Acabe é o pior rei da história de Israel e ele assume o trono. Deus não está muito feliz com Acabe, porque ele acabou de se associar com uma mulher que é totalmente abacaxi, é uma pessoa difícil de lidar e além de tudo descrente. O nome dela é Jezabel. Quando ele se associa e se casa com Jezabel, Deus diz para Acabe: olha, a coisa não vai ficar boa para o seu lado, porque você está andando longe de mim. E fala para Elias: Elias, vai lá e seja o porta-voz dizendo para o Acabe que não vai ter mais chuva sobre a terra, para que você saiba que está andando longe dos meus caminhos. Quando Elias chega, fala para Acabe, ele diz: olha, Acabe, acabou a chuva. Acabe, acabou a fertilidade da terra. Acabe, acabou tudo agora, porque Deus disse que não haverá chuva sobre a terra até que torne a palavra dele sobre a minha vida. Quando ele sai do palácio, Deus diz para o Elias: Elias, agora você se retira daqui, Acabe vai te perseguir, mas você vai agora para a região de Querite, fica ali junto às torrentes, lá eu vou te ordenar que os corvos venham te alimentar na hora do almoço e na hora da janta. Primeira lição, Elias, que você tem que aprender ao ser um homem de Deus: você tem que depender de mim e esperar em mim, porque a comida vai chegar quando eu quiser, a refeição vai chegar quando eu mandar, e vai vir através de corvos, pássaros, que vão trazer para você pão e carne, e você vai beber da água.
Lá está Elias agora, cumprindo em obediência. Ele vai até o ribeiro de Querite, ali ele arma o seu acampamento e fica solitário. Na hora do almoço, por volta do meio-dia, os corvos traziam carne e pão e deixavam ao lado dele. Ele se alimentava e bebia da fonte. Depois, à noitinha, chegavam os corvos novamente, e lá estava carne e pão fresco, mais uma vez para o Elias, e assim se sucedeu. Tudo estava indo muito bem. Elias estava feliz da vida, ele acreditava que ele estava sendo poupado de tudo aquilo, até que o pior aconteceu no versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Tem coisa pior do que uma informação como essa? Tem coisa pior que uma informação de um homem de Deus, que está fazendo as coisas de Deus, e que está andando segundo o caminho de Deus? Nós não temos registro de desobediência de Elias. Nós não temos registro que Elias levantou a voz contra Deus, ou que Elias resolveu sair do riacho, ou Elias resolveu levantar acampamento, disse: esse negócio aqui está muito parado, eu vou dar um jeito na minha vida. Não, nós temos apenas a informação que Elias cumpriu, tintim por tintim, aquilo que Deus havia combinado com ele. Então não é justo olhar um texto como esse, um homem de Deus vendo o ribeiro secar. E isso constrange o meu coração, porque muitas vezes a gente vê gente boa, a gente vê gente decente, a gente vê gente honesta, a gente vê gente digna, gente de boa índole, a gente vê gente das melhores capacidades, passando necessidade e sofrendo com a seca do riacho. Algum tempo depois, secou-se o riacho por falta de chuva. E talvez você esteja aqui essa noite nessa mesma sensação, talvez você esteja vivendo essa mesma experiência. Parece que tudo estava indo bem, você estava promovendo, ou provando, melhor dizendo, o melhor de Deus na sua vida, estava provando a ação de Deus em você. Você olhava para a sua vida, para a sua família, e falava: quanta providência, quanta bênção, quanto milagre. Você praticamente viu os corvos trazendo comida na sua mesa, praticamente você viu ser alimentado do nada, e as coisas estavam acontecendo na sua vida, quando de repente vem uma má notícia e diz: olha, é o seguinte, o desemprego chegou. De repente a empresa fez um corte, e aí você foi selecionado junto. De repente o diagnóstico médico assumiu os seus olhos e disse: você está com uma enfermidade letal. De repente a pessoa que você mais confiava te traiu. Meu Deus, você estava no ribeiro, o casamento era um ribeiro, era um jardim, era um oásis no meio do deserto. Você estava buscando a Deus, você foi até no retiro de homens, se inscreveu para o retiro de mulheres, você disse: agora a minha vida vai para frente, agora as coisas vão acontecer na minha história. Não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, aleluia, o meu milagre chegou, eu estou tão feliz, que sou grato a Deus. E de repente você vem num culto como esse, e uma notícia lá fora chega e diz: o ribeiro secou, acabou a água, acabou a chuva, está faltando chuva, e portanto acabou a água. Notícias ruins como essa tendem a tocar o nosso coração. Notícias ruins como essa tendem a atingir pessoas de bem, e pessoas que temem e amam a Deus. Por isso, cuidado ao levantar o seu punho contra Deus e falar: Senhor, eu sou um homem de Deus. Isso aconteceu em 2013, quando os assaltantes entraram na minha casa, e a primeira coisa que eu fiz naquela delegacia foi colocar a mão na minha fronte e falar: Senhor, sou um homem de Deus, eu ando segundo a sua palavra, eu não mereço isso. E a voz que vinha ao meu coração dizendo: o ribeiro secou, está na hora de se mover, está na hora de caminhar. Porque quando Deus seca o ribeiro, não é porque Ele quer nos levar à tragédia, é porque Ele quer nos levar ao triunfo. Ele quer nos tirar da zona de conforto e nos levar para a zona de confronto. Ele quer nos tirar da condição de comodismo para nos levar numa condição de crescimento. O ribeiro seca na nossa vida não é para nos destruir, meu irmão, não é para te destruir, minha irmã, é para que você seja trabalhado, lapidado, e que possa enxergar o propósito de Deus na sua vida. Elias estava bem, até que o ribeiro secou, e então veio a palavra do Senhor a Elias. Esse texto conforta o meu coração, porque eu tenho uma notícia ruim para te dar: ribeiros secam. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar: ribeiros secam. Falta de chuva atinge famílias boas, empresas sólidas, saúdes perfeitas. Falta de água atinge corações sãos. Eu tenho essa notícia para te dar, mas eu tenho uma ótima notícia para te dar também. Se por um lado a notícia não agrada ao seu ouvido de que ribeiro seca, eu preciso te dizer que Deus nunca deixa você sem a resposta. Deus nunca deixa você sem uma palavra dele. Deus nunca fica em total silêncio
ao ponto de não interpretarmos e não entendemos o que Ele está fazendo. Pode demorar, pode nos incomodar, pode nos atrapalhar, pode nos trazer ansiedade, mas Deus nunca fica sem trazer respostas na nossa vida. Nesse exato momento, nessa terça da esperança, dia 15 de maio, às 20h40, você sentado aqui, ouvindo essa palavra, é Deus dizendo para você: o ribeiro secou, mas eu tenho uma palavra para te dar. O ribeiro secou, mas eu tenho algo para te dizer. A chuva faltou e chegou o tempo da estiagem, mas eu tenho uma palavra para o seu casamento, eu tenho uma palavra para a sua empresa, eu tenho uma palavra para a sua saúde, eu tenho uma palavra para a sua história, eu tenho uma palavra para os seus traumas, eu tenho uma palavra para a sua crise, eu tenho uma palavra para você. O ribeiro secou, mas eu não estou em silêncio. O ribeiro secou, mas eu não estou paralisado. Isso é maravilhoso, porque o Elias vive esse drama de ver uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo receber a palavra de Deus. E veio a palavra de Deus a Elias, mas a palavra de Deus vem em forma de enigma. Às vezes ela não é tão clara como a gente gostaria. Às vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho para interpretar. E aí diz a Bíblia: vai imediatamente, disse Deus para o Elias no ribeiro de águas secas. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, ou de Serepta, dependendo da tradução, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Bom, se a gente não conhece da cultura medieval, da cultura antiga, da cultura judaica, do ambiente daquela época, a gente vai falar: ótimo, Deus está provendo alguma coisa. Mas lembre que a gente está falando de um período de seca. Estava sem chuva na terra há alguns anos. A vegetação morreu, ribeiros secaram, a fome se alastrou. Aí Deus fala assim para Elias: Elias, eu tenho uma ótima alternativa para você. Vai até Sarepta. Sarepta, em primeiro lugar, cidade pobre, cidade minúscula, humilde, não é um grande centro, não tem comerciantes, não tem riqueza, não tem produção agrária, não tem produção pecuária, não tem economia sólida. Sarepta é uma cidade de pessoas aposentadas, de pessoas que vivem ali de subsistências particulares do seu quintal. E Deus fala: vai para Sarepta. Deus: Sarepta não, Senhor. É a mesma coisa de você estar num grande centro comercial, você tem um alto currículo, você tem influência em outros idiomas, você tem pós-graduação, MBA, você tem muitos recursos, e aí Deus fala para você: agora você vai trabalhar ali em Paranagi. É a mesma coisa. Vai lá agora, que lá você vai encontrar uma empresa dos seus sonhos. Mas, Senhor, em Paranagi não tem empresa, lá não tem como eu ter o meu currículo ao nível daquele lugar. Portanto, Deus está dizendo para Elias: vai para um lugar humilde, porque agora você vai aprender a segunda lição. Primeiro, a primeira lição: dependa de mim, espere em mim, porque eu te darei alimentação, eu te darei no meu momento a provisão. Segunda lição: não acredite no que os olhos veem, porque a sua provisão pode chegar exatamente de lugares que você nem imagina. Cuidado com o que os seus olhos veem. E aí Deus fala: vai até na casa de uma viúva. Gente, se o mundo está sofrendo com fome, o que ele vai fazer na casa de uma viúva? Vocês ouviram falar sobre a viúva semana retrasada? Viúva não tem salário, ela não tem emprego, ela não se sustenta, ela depende da solidariedade do povo, ela depende da boa vontade da cidade. Viúva não tem nada. E Deus fala duas coisas para Elias: Elias, secou o ribeiro, agora a coisa vai ficar boa para o seu lado. Vai para uma cidade que não tem recurso e que uma mulher que não tem dinheiro vai te sustentar. Deus, muito obrigado, o Senhor está resolvendo todos os problemas para mim. Às vezes eu penso que Deus tem senso de humor. Não é possível falar um negócio desse para Elias, dizendo: eu estou tirando de um lugar bom, que ficou ruim, e vou te levar para um lugar pior ainda, para você aprender a dependência da minha pessoa. Irmãos, não tem nada ruim que não possa piorar. Aí você fala assim: pastor, mas a gente vem numa igreja, o senhor está dizendo uma coisa dessa, né? Não tem nada ruim que não possa piorar. Você falou assim: pastor, está ruim. Eu digo para você: pode piorar, só que você não vai ficar sem crescimento. Você não vai ficar sem a promessa e a palavra de Deus para você. Você não vai ficar sem o ajude, sem o auxílio e o suporte de Deus. Porque é aí que vem a palavra de hoje. Sarepta é o lugar de milagre. Pode não ter riqueza, pode não ter economia, pode não ter sustento, pode não ter auxílio, mas tem milagre. E é tudo o que nós precisamos, irmãos. Às vezes Deus tira as coisas que nós nos apegamos nessa terra, para que a gente possa experimentar verdadeiramente o milagre. Às vezes a gente é apegado ao dinheiro, nosso ídolo pessoal. A gente se agarra a ele, trabalha por ele, vive por ele e morre por ele. E nunca experimentamos um milagre, porque tudo é a causa e consequência das nossas atitudes.
E Deus chega uma hora e raspa o nosso solo, tira o chão debaixo dos nossos pés e fala: agora você vai aprender a depender de mim. Essa é a pedagogia de Deus. Se você está bravo que Ele está fazendo isso com você, conversa com Ele. Antes você não deveria ter idolatrado o dinheiro. Às vezes a nossa idolatria são de pessoas. Pessoas que a gente coloca perto de nós e diz: esse aqui, se não fosse ele na minha vida, se não fosse ela na minha vida, minha vida, e Deus vai lá e tira, hop! E de repente você está sem chão, para mostrar que a nossa dependência vem dele, não vem de pessoas. De repente a gente está muito cheio de si, a gente entra no carro, anda 120 km, 140 km por hora, acha que a gente é o dono da verdade, dono da razão, a nossa saúde está intacta, a gente sai, faz, não faz, de repente Deus coloca a gente na horizontal, deitado na cama, numa UTI, ou coloca a gente na nossa casa, sem poder trabalhar, dependendo de INSS. E aí a gente quer levantar o pulso contra Deus e falar: Deus, o Senhor está errado, eu estou certo. Eu queria dar uma sugestão para o Senhor, que o Senhor não está fazendo a coisa como deveria fazer. Sendo que Deus está tirando o nosso chão para que a gente aprenda a experimentar milagre. Viúva e Sarepta não é lugar de provisão, é lugar de milagre. Sarepta e viúva não é lugar onde as coisas fluem naturalmente, é lugar de dependência. E talvez você esteja exatamente hoje nesse lugar, que eu posso chamar para você de lugar onde tem uma viúva e de lugar onde é uma Sarepta, porque secou o seu riacho. Você veio na igreja presbiteriana, o pastor falou para você que vai ficar pior ainda dependendo da causa e da consequência, e aí você fala: e agora, pastor? E agora eu falo para você: agora só sobrou milagre. Agora só sobrou milagre, porque o seu casamento não existe mais psicólogo, não existe mais terapeuta familiar, não existe mais agora, entendeu? Atividades que você possa realizar. Agora seu casamento é só um milagre. Sua saúde agora não tem mais tratamento, agora é só um milagre. Sua provisão financeira, você sabe que não tem recurso, não tem mais onde fazer empréstimo, não tem mais onde tirar mais, não tem onde mais se envolver. Agora é só um milagre. Mas eu quero dizer para você que se você está em Sarepta e se você está sendo sustentado por uma viúva, Deus te mandou a estar perto de uma viúva no bom sentido, eu quero dizer para você que esse é o lugar de milagre. É lugar de experimentar milagre, porque a maioria de nós tem informação sobre milagre. A maioria de nós recebe um testemunho aqui na terça-feira, e a pessoa vem aqui e fala: Deus agiu na minha vida. Você falou: uau, Deus faz coisas. Eu não imaginava, que legal, Deus age. E você vai recebendo informações e mais informações. Toda terça você vem aqui e recebe uma informação: Deus deu aquele menino de volta viúva. Glória a Deus, que informação maravilhosa. Deus curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Glória a Deus, que informação maravilhosa. Mas é a informação e a experiência. Por isso que Deus às vezes nos leva até Sarepta, para que a gente possa deixar de ficar na teoria e comece a passar pela prática. Para que a gente pare de falar que a gente é crente quando as coisas vão bem, e a gente aprenda a falar que é crente quando as coisas não vão tão bem assim. Para que a gente pare de falar que Deus é bom quando as coisas estão boas ao nosso lado, e as coisas estão ao nosso favor, e a gente aprenda a falar que Deus é bom mesmo quando as coisas não saem ao meu contento. Você já pensou o que é isso? Sarepta é lugar de experiência de milagre, não é lugar de informação. E a maioria de nós essa noite aqui não tem experiência de milagre. A gente nem vê o milagre, a gente nem toca o milagre, a gente nem se associa ao milagre, a gente só tem informação sobre isso. E qual que é a diferença entre uma experiência e uma informação? Tudo. Um exemplo disso: uma pessoa que quer aprender a andar de bicicleta, e aí eu vou falar para ela o seguinte: quer andar de bicicleta? É a coisa mais simples que tem. Eu vou mostrar para você aqui, vou desenhar para você. Olha aqui, e vou agora colocar no Data Show. Olha no Data Show o que é uma bicicleta. Ela tem 2 rodas, 2 pedais, um cilinho e um guidão. Você vai colocar a sua perna direita por cima do cilinho, você vai colocar o seu pé num dos pedais, ficar com o seu corpo ereto, focar num objeto à frente e dar o primeiro impulso e se equilibrar. Beleza? Aprendeu? Agora é só andar de bicicleta. Você acha que alguém anda de bicicleta assim? Você acha que isso acontece de verdade? Claro que não. Como é que a pessoa aprende a andar de bicicleta? Andando. Dá uma pedalada, opa, coloca o pé no chão, dá outra pedalada, opa, coloca o pé no chão e vai andando, até que pela experiência ela aprenda a andar de bicicleta. O que nós temos no Evangelho às vezes é teoria, é informação, não é experiência. Deus está te chamando para um lugar de experimentar a presença dEle, de experimentar o milagre dEle, de experimentar a glória dEle, de experimentar a provisão dEle. Ei, meu irmão, Deus está te chamando para um lugar de dependência. Não é fácil esse lugar, não é fácil você esperar Deus fazer, não é fácil você ficar na fila de espera. Vou fazer um teste com você. Quando o sinal está amarelo, você acelera para passar ou você reduz para esperar? Sinal está amarelo, né? Não faz isso em Londrina, que já tem assim lá na minha casa umas coisinhas que chegaram em casa, né? Porque lá eles já fazem fotinho do nosso carro no amarelo, tá? Então uma orientação para você. Quando a gente está no amarelo, a gente não tem paciência.
Eu vou ficar esperando mais um tempo, nada, eu vou acelerar para passar o amarelo, porque eu não quero esperar. Quem quer esperar em Deus? Quem quer esperar corvo? Quem quer esperar chegar uma providência do nada? Quem quer esperar de lugares que não são próprios um milagre? Aí você está dizendo, não, desse casamento não sai mais nada, dessa cidade não sai mais nada, dessa empresa não sai mais nada, é falida, desse lugar não tem mais possibilidade, sendo que Sarepta é o lugar de experimentar milagres. Chega de informação, meu irmão. Se você hoje está vivendo uma Sarepta, se você está vivendo uma escassez, se você viu o riacho secar, é porque Deus tirou você do âmbito da informação e agora quer trabalhar você no âmbito da experiência. Sarepta é um lugar de experiência. Veja lá, experiência com milagre. 1 de Reis, capítulo 17. Diz assim: e ele foi, o Elias foi. Quando Deus falou para ele, vai meu filho, ele falou, tá bom. Pensa num cara humilde, pensa num cara obediente. Como a gente precisa aprender com Elias, gente? Deus pede tanta coisa para a gente tem tanto argumento, né? Deus, não, o senhor não está entendendo, não é porque, é por causa da, não, senhor, deixa eu só fazer uma consideração, senhor, eu acho que o senhor não pensou nessa hipótese. Irmãos, quem somos nós para aconselhar Deus? Quem somos nós para ser professor de Deus? Quando chegou à porta da cidade, o Elias, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Opa, vamos lá, vamos nos alimentar agora, água e pão, é tudo que ele precisa. Aí a mulher respondeu da seguinte maneira, juro pelo nome do Senhor teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha o nível de desespero que essa mulher chega. Por isso que eu chamo Sarepta a experiência do desespero. E talvez seja assim que você se encontre, porque em momentos de desespero, a única coisa que a gente consegue viver, ou consegue ver, é que a gente não tem nada. Momentos de desespero, a única coisa que a gente consegue entender é que a gente não tem onde se abraçar, aonde se agarrar. Toda a nossa segurança foi embora, tudo que a gente tinha foi embora. Em momentos de desespero, nosso coração se aperta e a gente diz, não tenho mais nada, eu não tenho mais casamento, não tenho mais família, não tenho mais dignidade, não tenho mais integridade, eu não tenho mais nome na praça, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada, nem saúde eu tenho mais para lutar contra essa situação. E agora, quando nós estamos em momentos de